Olá, estudante da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e o tema da nossa aula hoje vai ser ligações químicas. O conteúdo ligações químicas ele vai ser trabalhado em 2 aulas. É um conteúdo que permeia a semana de 1 a 6 do PET, volume 3. Portanto, vamos lá. A proposta dessa aula é que você compreenda o modelo de ligação iônica, covalente e metálica, que você consiga relacionar os constituintes dessas substâncias com os seus elementos e com a posição desses elementos na tabela periódica. E que você consiga, a partir de fórmulas, representar esses 3 tipos de substância. Bem, mas o que fala as ligações químicas? O que são ligações químicas? Ligações químicas é a parte da química que explica a existência dessa infinidade de substâncias e de materiais. Então, vamos lá. De onde vêm tantas substâncias e materiais diferentes? Como é formado essas inúmeras substâncias que formam a troposfera, que é a parte sólida da Terra, a hidrosfera, que é a parte líquida da Terra, a atmosfera, que é a parte gasosa da Terra. Qual que é a explicação para isso? Bem, a resposta para essa pergunta está na união dos elementos químicos, que nós chamamos de ligação química. Bom, mas o que mantém os átomos unidos? E por que os átomos se ligam? Bem, vamos pensar o seguinte. Observa-se na tabela periódica, observou-se na natureza que existe um grupo de substâncias simples que são encontradas isoladas na natureza, que não participam de ligações químicas, ou seja, que são os gases nobres, família 18 da tabela periódica. E o que esses átomos desses elementos têm em comum? Todos têm 8 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência. Daí-se entender que para que o elemento químico adquira estabilidade e forme substância, ele precisa adquirir uma atmosfera de gás nobre, ou seja, uma atmosfera com 8 elétrons na última camada ou com 2 elétrons no caso do hidrogênio. Bom, mas o que mantém os átomos unidos? Vejam bem. Nós temos aqui um modelo de 2 átomos que estão distantes uns dos outros. Lembrando que os átomos, eles têm um núcleo positivo e tem uma região em torno desse núcleo que a gente chama de eletrosfera, que aqui no modelo está representado por essas pequenas partículas, Bem, quando esses átomos estão distantes, não existe nenhuma interação entre eles. No entanto, à medida que eles vão se aproximando, a gente vai ter a eletrosfera do átomo 1 atraindo o núcleo do átomo 2, que é uma região positiva. E vice-versa. A eletrosfera do átomo 2 atrai o núcleo do átomo 1. Lembrando que eletrosfera tem carga negativa, são os elétrons. Tá? Então, nesse tipo de atração entre os átomos, a gente tem a atração e repulsão. Atração entre núcleo e eletrosfera e repulsão entre eletrosfera, porque tem cargas, contrárias, Bem, à medida que esses átomos vão se aproximando, aqui a gente tem as forças de atração foram maiores do que as forças de repulsão. Então, nesse caso, ocorreu o que a gente chama de ligação química.
Bem, aqui, ó, os elétrons estão distribuídos em torno dos dois núcleos atômicos. Ou seja, eles estão compartilhando os elétrons. Então, nesse caso, a gente fala que tem uma ligação covalente. Por outro lado, nesse modelo aqui, as forças de atração também foram maiores do que as forças de repulsão. Ocorreu a ligação química. No entanto, percebam que em torno de um dos átomos, em torno de um dos núcleos, existe mais elétrons do que em torno do outro. Nesse caso, a gente tem um tipo de ligação, de união de átomos, que nós chamamos de ligação iônica, porque é uma ligação que ocorre com transferência de elétrons do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, pronto. Agora vamos para um esquema que representa como ocorre uma ligação iônica. Eu tenho uma espécie, um elemento A, e tenho um átomo do elemento B. O átomo A, ele tende a ceder elétrons. Isso implica que ele é um átomo eletropositivo. O átomo B tende a receber elétrons. Isso implica que ele é um átomo eletronegativo. Na tabela periódica, quem tem tendência de ceder elétrons são os metais, especialmente os metais da família 1 e da família 2. E quem tem tendência de receber elétrons são os ametais, família 16, 17, 15. Quando um elemento químico cede elétrons, ele passa a ter carga positiva. Ele passa a ser um íon, que nós chamamos de íon cátion. Quando ele recebe elétrons, ele passa a ser um ânion, que nós chamamos de íon com carga negativa. Então, nesse caso aqui, ó, existe uma atração. Esse átomo cede elétrons para esse aqui, e entre eles vai ter o quê? Uma atração eletrostática, porque é a atração entre cargas opostas. Bem, aqui está o esquema de uma ligação iônica. Agora vamos ver o esquema de uma ligação covalente. Aqui, ó, a gente tem um átomo que tende a receber elétrons. Lembrando que na tabela periódica, quem tende a receber elétrons são os ametais. Temos também o átomo B, que tende a receber elétrons. Lembrando que quem tende a receber elétrons são os ametais. Bem, se eu tenho dois átomos que querem receber e não tem nenhum para doar, o que eles vão fazer então? Eles vão compartilhar elétrons. Aí é só você lembrar que o cloro está na família 17, tem 7 elétrons na última camada. Para ele ficar estável e entrar na composição, da constituição das substâncias, ele precisa ficar com a atmosfera de gás nobre, ou seja, 8 elétrons. Então, ele vai compartilhar esse átomo aqui com o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron na última camada. Para ele formar uma ligação química, ficar estável, formar as substâncias, ele precisa ter a eletrosfera estável com 2 elétrons. Então, o que ele faz? Ele compartilha um par de elétrons com o átomo de cloro. Isso nós chamamos, aqui a gente fala que eles estão compartilhando esses elétrons e ambos vão ficar estáveis. Então, não se esqueçam, tá? Metais são eletropositivos, eles perdem elétrons, ficam com carga positiva. Os ametais são eletronegativos, ganham elétrons e viram ânions. Percebam que até aqui
nós falamos de dois tipos de ligação. A ligação iônica, que ocorre com transferência de elétrons, e a ligação covalente, que ocorre com compartilhamento de elétrons. Agora vamos ver a relação entre a ligação iônica e a ligação covalente e a posição dos elementos na tabela periódica. Porque a teoria do octeto, ela serve para explicar as ligações químicas que ocorrem com os elementos representativos, que são essas famílias aqui da tabela periódica. Que são esses elementos aqui da tabela periódica. Família 1, que tende a perder elétrons e ficar com carga 1+ e 2+. Família 13, os metais da família 13, que tende a perder elétrons e ficar com 3 carga mais 3. E os representativos chamados de ametais, que são as famílias 14, 15, 16 e 17. Que precisam receber 3 elétrons, 2 elétrons e 1 elétron para ficar estável. Então, geralmente as ligações iônicas ocorrem entre metais alcalinos, que são elementos da família 1 da tabela periódica, que ao perder elétrons fica com carga mais 1 e fica estável. Metais alcalinos, segunda família da tabela periódica. Calcogênio, que é a família 16 da tabela periódica, e os halogênios, que é a família 17 da tabela periódica. Bem, como que a gente representa através de fórmula uma substância iônica? Veja, aqui eu tenho o sódio, que é um metal, família 1, tem 1 elétron na última camada, e o cloro, que é um ametal, que tem 7 elétrons na última camada. O sódio, ele é muito mais eletronegativo do que... O cloro é muito mais eletronegativo do que o sódio. Portanto, ocorre a transferência desse elétron aqui para a eletrosfera do cloro. E aí, ao transferir esse elétron, ele passa a ter carga positiva e o cloro passa a ter carga negativa. Aí existe uma tática, uma regra prática para a gente montar uma fórmula de uma substância química, uma substância iônica. Basta a gente pegar a carga de um e se transformar em índice do outro. Então, eu tenho carga 1 e carga 1. E aí eu vou ter o quê? A fórmula da substância, que vai ser índice 1 e índice 1, que eu não preciso representar. Então, aqui eu tenho a fórmula do cloreto de sódio, que é uma substância iônica. Outro exemplo, eu tenho potássio, família 1, que só tem 1 elétron na última camada, e tem o oxigênio, que é a família 16, porque tem 6 elétrons na última camada. A diferença de eletronegatividade entre eles é muito grande. Então, ser mais eletronegativo é ter maior atração por elétrons. Então, família 16, família 1. Então, os elementos da família 1 adquirem carga mais 1 e os elementos da família 16 adquirem carga 2-. Lembra-se que, na montagem da fórmula, a carga de um vira índice do outro. Portanto, aqui eu tenho a fórmula da substância, que é K2O. Certo? Então, toda vez que você for escrever a fórmula de uma substância iônica, basta você pegar o cátion, pegar a carga do cátion, o elemento mais eletronegativo, que é o ametal, pegar a carga do ametal e a carga de um virar índice do outro. Portanto, a fórmula aqui seria Kx. Agora, vamos para as fórmulas das substâncias moleculares. Vamos para as fórmulas das substâncias moleculares. Para representar as substâncias moleculares, que são aquelas que
ocorrem com compartilhamento de elétrons, a gente pode usar 3 fórmulas diferentes. A fórmula de Lewis, a estrutural e a molecular. A fórmula de Lewis ou a fórmula eletrônica, ela mostra o quê? Os pares de elétrons compartilhados, os elétrons da última camada do elemento e a quantidade de elementos. Agora, a fórmula estrutural, ela não representa os elétrons da última camada e as ligações é representada através de um tracinho. Se tiver 2 pares de elétrons compartilhados, a gente vai ter 2 tracinhos. Se tiver 3 pares, 3 tracinhos. Ligação simples, dupla e tripla. E aqui a gente tem a fórmula molecular, que só mostra o quê? Os átomos e a quantidade deles na molécula. Bem, o outro tipo de ligação que nós vamos falar dele é a ligação metálica. Percebam que a ligação metálica ela é baseada na teoria de nuvem eletrônica. O que é essa teoria de nuvem eletrônica, né? Ela ocorre entre metais que possuem como principal característica, né, elétrons livres em torno dos cátions e dos átomos neutros, formando o quê? O retículo cristalino. E qual que é a fórmula? Como que se escreve a fórmula das substâncias metálicas? As substâncias metálicas, a fórmula da substância metálica corresponde ao símbolo do elemento na tabela periódica. Portanto, se eu tiver aqui, ó, aqui eu tenho em nível microscópico o modelo de um metal, de uma substância metálica, ou seja, uma substância formada pelo metal, por átomos e íons do metal, e mergulhado num mar de elétrons. Qual que vai ser a fórmula dessa substância? Se eu pegar um pedaço de ferro, por exemplo, e for escrever a fórmula química daquele material, eu poderia escrever FeN. Por que FeN? Porque tem inúmeros átomos de metal naquele material. No entanto, para simplificar a representação, a gente representa apenas pelo símbolo Fe. Portanto, as ligações, as substâncias metálicas, as fórmulas das substâncias metálicas correspondem ao símbolo dos elementos na tabela periódica. Então, eu posso usar, por exemplo, o Na como símbolo químico e posso usar como fórmula da substância metálica sódio, certo? Lembrando que símbolo representa elemento químico e fórmula representa substância. Aí aqui a gente tem as principais características das substâncias iônicas, as principais características das substâncias moleculares e as principais características das substâncias metálicas, que é o objeto de estudo da nossa próxima aula. As referências bibliográficas, que foi o lugar onde eu peguei o material para produzir essa aula. E temos uns modelos, a gente pode representar as substâncias também através de modelos, né? Aqui eu tenho uma ligação covalente, os átomos estão distantes uns dos outros. Aqui eu tenho uma ligação covalente também dupla, está sendo compartilhado 2 pares de elétrons. Aqui eu tenho um modelo que eu poderia usar para representar a molécula de água, que seria o átomo de hidrogênio e os 2 de oxigênio. E aqui, ó, eu tenho modelos que dá para representar substância iônica. Por que eu sei que essa é iônica e essa é covalente? Os átomos estão mais próximos uns dos outros, o que implica que existe uma atração mais forte entre esses elementos. Bem, ficamos por aqui. Até um próximo encontro. Muito obrigada e até mais.